Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1. Aleluia. Deus é fiel para cumprir, irmãos. Ele faz, Ele é fiel. Repita assim comigo: Jesus é suficiente. Agora você vai falar com voz de profeta, irmãos. Jesus é suficiente. Glória a Deus. 1 Samuel 1, verso 1, o 2 a seguir diz assim: Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem, Eucana, ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. E isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Até aqui por enquanto, irmãos. Feche seus olhos. Senhor, obrigada pela Tua palavra. Obrigada pelo dia, pelos louvores que já entoamos, pelo fôlego de vida, Pai. Pelo levantar das nossas camas, por acordarmos, Pai, em paz, em segurança, com saúde. Que o Senhor continue nos guardando, Pai. E neste momento que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma especial. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui para ouvir a Tua voz, para sentir o Teu cuidado, sentir a Tua presença. E nós te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmãos. Queridos, aqui nós vimos uma história de afronta. Repita assim comigo: história de afronta. 1 Samuel capítulo 1, até o versículo 8, ele vai nos falar sobre uma afronta. Vai falar que essa mulher, Ana, ela era envergonhada. Ela era afrontada. Todos os dias da vida dela, Penina vinha encher a paciência dela. Imagina você lá no seu trabalho e todo dia aquele abençoado vem encher sua paciência. E vem tirar sarrinho, como diz um dos meus irmãos, porque eu tenho vários, vem tirar risada. Vem tirar um sarrinho da sua cara, porque você não tem o favor do Senhor. Porque era isso que a palavra nos diz, ela não tinha filho, então o favor do Senhor não estava sobre a vida dela. E imagine você todos os dias passando por isso. A palavra nos diz como? Ano após ano. Todos os dias. E aí, irmãos, eu acho tão interessante quando eu olho do versículo 1 ao 8, porque aqui nós temos uma mulher depressiva, uma mulher triste, uma mulher que por mais que o marido dela a amava, como a palavra diz, que ele a amava demais, ele cuidava dela, ele dava porção maior para ela. Ela não conseguia enxergar isso, porque a alma dela estava como? Aflita, entristecida, depressiva, machucada. Mas existem alguns desafios que vêm para as nossas vidas, que é para quê, irmãos? Para nos impulsionar. Alguns desafios que vêm sobre as nossas vidas e algumas situações que vêm, que é para fazer a gente crescer. E não para fazer a gente morrer. Isso você já sabe. Repita comigo, fala: isso eu já sei. Né? Eu sei que você sabe. Mas eu preciso falar mais uma vez para você. Eu preciso liberar essa palavra sobre a sua vida.
o propósito que você está passando, o processo que você está passando, não pode ser maior do que o propósito que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Não pode. Às vezes os processos são difíceis, não são? São dolorosos, são cansativos, não são, Nini? Mas existe uma promessa, existe algo além desse processo que você está passando. Deus é um Deus fiel para cumprir tudo que Ele prometeu, Ele não é? Ele é fiel. Então pode se levantar quantas peninas forem, querido. Quantas forem. Pode ser que seja outro nome. Mas creia que o Senhor vai se levantar e já está se levantando ao seu favor. E aí eu gosto muito quando eu começo a olhar para a palavra e você começa a imaginar o contexto, toda aquela história, aquela situação. Quantas vezes Satanás acha que tirou algo de nós? Quantas vezes? Quantas vezes Satanás acha que mais uma vez ele venceu e que o propósito que o Senhor havia estabelecido sobre as nossas vidas foi o quê? Derrotado. E aí mais uma vez o crente levanta pela manhã, acorda, e aí ele confunde Satanás. Como? Ele já levanta adorando. Ele já levanta crendo que cada manhã e cada despertar é uma nova oportunidade de Deus escrever uma nova história. E aí você se levanta nessa manhã, e aí você fala, não, Deus vai fazer diferente hoje. E Ele faz, não faz, irmãos? Eu falei aqui semana passada sobre o posicionamento. Eu estava me lembrando essa semana, conversando com o pastor, o testemunho de uma pessoa que nós conhecemos. Ela passou por uma vergonha muito grande na vida dela. E ela tinha que ir para a igreja onde ela morava. E o mais interessante era que bairro pequeno só tem uma rua principal. E aí, eu e o pastor conversando, e ela tinha que passar por essa rua principal, onde as pessoas ficavam de cochichinho, de conversinha. Quantas peninas tinham ali? E ela colocava a filha dela embaixo do braço, colocava o salto dela, a biblinha dela, e ela ia adorar o Senhor. Por quê? Porque é só o Senhor que libera o milagre sobre as nossas vidas. E aí a gente falando do testemunho dela, né amor? A gente conversando. E aí quando ela chegava na casa dela, ela desabava a chorar. Mas lá na rua, para as pessoas que estavam querendo que ela fosse desprezada ou que ela ficasse nessa depressão, as pessoas queriam ver ela triste, com semblante triste, depressivo. Ela não estava nem aí. Ela passava, se posicionava. Lembra da postura? Postura de servo, filha de Deus. E ela ia caminhando. O jeito que ela ficava dentro da casa dela, irmãos, só competia a Deus, que Ele podia resolver a situação dela. E resolveu e fez. Porque Deus é fiel. Não permita que as pessoas vejam que você está depressivo, triste. Eu li uma frase essa semana que dizia assim, ó: não sangre em tanque de tubarões. Porque eles vão engolir você. Mas você não é perdedor. Você é o quê? Vencedor. Porque a palavra nos garante que nós podemos todas as coisas, um Deus que nos fortalece. A nossa força está em nós? A nossa força está no nosso Deus. Como nós cantamos, o braço forte do Senhor é que vai nos levantar. E nós olhamos para essa palavra. Mas aí, irmãos, olha como muda. Lá no versículo 9, a palavra diz algo para nós. E essa parte é a parte que eu mais gosto. Por quê? Claro que existem momentos que nós vamos chorar. Existem ou não existem, irmãos? Existem momentos que a nossa alma vai ficar aflita, vai ficar triste? Existe ou não existe? Ou você é forte a vida inteira? Não, tem momentos que sim, nós vamos chorar, nós vamos nos entristecer, nós vamos ficar desesperados, nós vamos querer achar motivo para tudo e falar, e agora? Deus não está me vendo. Mas esse momento passa, irmãos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, irmão, esse momento passa. E vai passar, em nome de Jesus.
E aí nós vemos aqui, esse momento chegou para Ana. E a palavra diz assim, ó, 1 Samuel 1:9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Essa mulher se levantou, deixa aí, não tira não. Quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Mas ainda havia o resquício da tristeza no coração dela. Porque também não é assim, né, irmão? Da noite para o dia assim, mudei. Tem um processo. Mas respeita o processo e continua firme que Deus vai falar, Deus vai bradar na sua vida. Deus é fiel, Deus é com você. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: irmãos, eu não sei vocês, mas só quem já orou ao Senhor sem palavras sabe o poder que isso tem. Porque às vezes, irmãos, nem palavra a gente tem para falar para Deus. Mas nem agradecer a gente consegue. Porque a nossa alma está tão aflita, tão desesperada. Mas fica tranquilo que Deus está no controle. Deus sabe de tudo. Mesmo que você não consiga falar, faça o que o texto diz. Ore ao Senhor. Ele é fiel para cumprir. E aí ela faz um voto dizendo para o Senhor o quê? Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E aí o verso 12. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia nem voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. O sacerdote até julgando a mulher. Se fosse eu e você, irmã. Agora eu vou falar com as mulheres. Mulheres que são aí, pavio curto. Se fosse com você, você já ia perder a linha, não ia? Fala a verdade. Fala para sua irmã aí que está do seu lado. Tem mulher aí do seu lado? Fala assim para ela: perde a linha não. A irmã, não perde a linha não. Deus é com você. E aí Ana responde com muita sabedoria: não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Ela precisava falar isso para o sacerdote? Não, não precisava. Mas ela falou. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. E aí ele disse para ela: vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: essa mulher depressiva antes estava cheia de fé. Estava cheia do Senhor, porque ela entregou tudo no altar. Ela orou e entregou tudo nas mãos do Senhor, aquele que pode realizar o milagre. Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Quando eu entrego ao Senhor, querido, aquilo que está afligindo a minha alma, eu deixo de ser triste e eu passo a confiar no Senhor. Isso reflete no meu rosto. E aí aquela preocupação não existe mais, porque Deus está no controle. Eu já entreguei para Ele que Ele pode resolver. Aí, queridos, olha que coisa mais interessante. O mundo tem falado para nós que a gente não pode levar desaforo para casa. O mundo a todo instante diz para nós: ah, não, se fez, tem que pagar, se fez. Sim, tudo bem. Para cada ação nós temos o que? Uma reação. Certo, irmãos? Tudo que é feito, existe uma consequência. É ou não é assim, irmãos? Não é? Se a pessoa for lá e matar outro, tem a consequência. Não tem a consequência? Vai ter que responder, vai ficar preso. Ah, vai para o inferno. Não sei, irmão, não cabe a mim julgar. Quem julga é Deus. Eu não vou me colocar na posição de juiz, porque é só o Senhor que sabe. Mas para cada ação tem uma reação. Só que, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Só existe um lugar onde
o seu escândalo, o seu barulho faz a diferença. Só existe um lugar. Não é lá no seu trabalho, não é na sua casa, não é em lugar nenhum. O único lugar que você precisa fazer barulho, o único lugar que você tem que movimentar tudo ao seu favor, sabe onde que é? No céu. Então, como a palavra nos ensina, fecha lá o seu quarto, ore ao Senhor em secreto que Ele vê você. A sua oração é quem precisa fazer barulho lá no céu. Não é a sua atitude, não é muito falar, não é muito brigar. Eu vou lá no Facebook brigar. Não, a sua oração é que vai fazer mover o coração de Deus. É o seu barulho espiritual que vai fazer as coisas acontecerem no céu. Por quê? Porque o diabo vai olhar para você e vai falar: ih, tá lá, ó, de novo prostrado. Só que ele não sabe a sua intimidade com Deus. Ele não sabe a sua oração lá no secreto com Deus. Ele não sabe por que você está chorando. Ele não sabe. Mas ele sabe o quê? Que a sua oração está movimentando o céu. Ele sabe que a sua oração está fazendo barulho lá no céu. Então, continue orando, irmão. É por isso que quando nós colocamos um propósito no nosso coração, é por isso que quando nós falamos: vou fazer o jejum de 21 dias, eu vou tirar um alimento líquido, eu vou tirar um alimento sólido, vou colocar um hábito bom. Sabe o que acontece? O diabo vem com toda a artilharia para parar você. E aí, você vai fazer o quê? Você vai olhar e vai falar: ai, não vou fazer mais. Não, postura do cristão. Arruma a postura e fala: eu vou vencer em nome de Jesus, Deus é comigo. Você vai olhar para essa situação e você vai cantar aquela parte da canção que eu gosto muito, que diz assim, esqueci. Não, esqueci agora. Porque eu tô com a letra toda na cabeça. Mas eu vou lembrar. Sabe por quê, irmãos? Porque não é muito falar. É a nossa atitude de cristão que faz a diferença. Não adianta, às vezes nós estamos falando, você está lá orando pelo seu filho: vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Experimenta parar de chamar para ir para a igreja e vai só orar. Só orar, é uma semaninha, irmãos. Deus vai bradar, Deus vai fazer, Deus é fiel. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Deus está vendo tudo. Deus está te vendo. Ó, José estava preso, certo? Ele estava lá na prisão. Quem estava vendo ele? Deus estava vendo ele, Kleber. Deus estava lá vendo ele. Nossa, mas ele passou por tanta coisa, mas Deus estava vendo. Elias estava lá na caverna. Ai, mas matou um monte de gente, estava com medo. Não importa o que fez ele chegar lá. O que importa era o quê? Deus estava vendo. Ana estava sendo afrontada dia e noite. Dia e noite, depressiva, triste, aflita, angustiada, mas o que? Deus estava vendo. Agar estava no deserto. E aí eu vejo muitos pregadores, ó, descendo a lenha em Agar. Vai ler Bíblia, irmão. Não fica se atentando a coisinha de YouTube, não. Leia a Bíblia. Agar estava no deserto, mas Deus estava? Deus estava o quê, irmão? Deus estava vendo. E aí Deus faz o quê? Manda provisão para aquela mulher. E aí? Sambalate, Tobias e Gesem estavam lá fazendo o quê? Um motim para derrubar Neemias. E aí eu gosto muito de Neemias, porque Neemias tinha postura. Repita comigo: postura. E ele fala o quê para aqueles homens? Para que eu vou ter com vocês? Eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Quem está fazendo uma grande obra aqui? Você está fazendo, não está? Pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pelo seu negócio, por você mesmo. Mas eu vou falar para você: Deus está vendo, irmão. Deus está vendo você e Deus está vendo aqueles que estão tramando contra você. Fique em paz. Deus está vendo você. E aí, tem outro exemplo que eu gosto. Eu gosto de vários exemplos da Bíblia, mas esse é muito interessante.
havia um homem que estava fazendo o trabalho dele. E ele estava fazendo aquilo que ele tinha que fazer, na Bíblia. Mas aí, existia um homem que ele acordava, assim como Penina. Já acordava e ficava ali, ó, macomunando como que ia fazer para derrubar esse outro homem. E aí ele teve uma brilhante ideia, que ele falou o quê? Eu vou fazer uma forca para matar esse homem, porque o rei vai ser ao meu favor. Irmãos, aquele que nos guarda, ele não dorme. Aquele que nos guarda, enquanto você é lindo e linda do Senhor, está lá dormindo, repousando, e aquele abençoado está lá tramando contra a sua vida, o que Deus está fazendo? Deus está vendo. E aí não é na força do nosso braço, é na força do nosso Deus. Deus está vendo. Aí esse homem falou, eu vou fazer essa forca, e esse homem vai morrer nessa forca. E aí faz toda aquela trama que você é crente, você conhece, você lê Bíblia. Mas o Deus que não dorme estava vendo tudo. E aí o que acontece? Aí as pessoas vão falar assim, nossa, mas pastora, você acha certo que ele morreu na própria forca? Aí eu respondo assim, quem sou eu para questionar a forma que Deus faz? Eu não. Se Deus achou que tinha que morrer, né, pastora Adilson? Esses dias uma pessoa falou assim, eu estava lá cantando a musiquinha da Estátua de Sal com o Vincenzo, que ele gosta. E a pessoa olhou para mim e falou assim, mas você acha certo que a mulher olhou para trás e fez uma estátua de sal? Eu falei, eu acho certo? Foi Deus que fez, você acha que eu vou falar, eu vou questionar os propósitos de Deus, a forma que Deus faz? Eu não. Deus faz do jeito que Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer. Não me interessa como que Ele fez, deixou de fazer, os motivos de Deus. O que importa é que Ele faz, e do jeito dele. Eu não tenho que achar certo, achar errado. E aí, irmão, esse irmão abençoado está lá, macomunando, pensando como que vai fazer para matar. E aí toda aquela situação que era de morte se volta contra ele. Por quê? Porque Deus estava vendo tudo. O Senhor não deixa nada desapercebido, não passa nada desapercebido diante dos olhos do Senhor. E aí toda essa situação que era para ele fazendo lá o barulho dele, fazendo as coisinhas dele. O rei fala o quê? É você que vai morrer aí. O rei fala o quê? Vai lá, pega, coloca a roupa. E ele estava achando que era tudo para ele. Irmão, o Senhor está vendo tudo. E eu quero dizer para você uma coisa que eu aprendi. Existe um limite de injustiça para Deus. Não acha que Deus está vendo e está deixando e não vai fazer nada. Ele vai fazer. No momento certo o Senhor vai se levantar. Acredite nessa palavra, confie nisso. No momento certo o Senhor vai se levantar. E aí, querido, tudo aquilo que está sendo tramado contra a sua vida vai ser desfeito. Porque Deus é fiel para fazer. Lembrei, eu marquei aqui ó, a parte do louvor. Quem está tramando contra você, você sabe o nome. Você sabe quem é. Irmão, e não tem coisa pior do que você chegar no seu trabalho e ter aquelas conversinhas. E ter aqueles risinhos, sabe? Tipo, aquelas coisinhas assim, que dá vontade de, se tivesse uma visão de raio-x. Fala a verdade, irmão, se eu não fosse crente... Fala pro seu irmão aí, fala, se eu não fosse crente. Não é assim, irmão? Fala a verdade. Não é? Você chega lá, fica com aquelas conversinhas assim, tipo... Dá vontade de pegar e falar, ai Deus, por que o Senhor não manda o fogo do céu agora? Não é assim, irmãos? Mas você é crente. Fala pro irmão que está do seu lado, fala, mas você é crente, irmão. A palavra diz que você tem que orar por aqueles que estão te perseguindo. E aí você vai orar e vai fazer o quê? Amontoar braços de fogo sobre a cabeça. Aí fica em paz, irmão. Estão tramando contra você? Sabe o que você vai fazer?
E você vai cantar assim, ó. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo. O quê? O braço forte do Senhor. É assim que você vai cantar, irmão. Quando essas pessoas começarem a afrontar você, que vão afrontar, vai afrontar hoje, vai afrontar amanhã, vai afrontar depois. Irmão, sem afronta é só lá na glória. Porque lá na glória a gente vai cantar santo, santo o dia inteiro. Mas enquanto você estiver aqui na terra, vai ter afronta. E aí quando a afronta vier, você vai olhar e você vai falar: porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Não é na nossa força, irmãos, é na força do nosso Deus. O mundo, ele está aí. Está do jeito mesmo que a gente está vendo. Vai melhorar? Não vai. Ah, não sei se falar para você que vai melhorar. Quero te dizer, irmão, não vai melhorar. É daqui para pior. Mas o mundo pode te dar 1 milhão de motivos para você desistir. E isso é todos os dias. Sabe por quê? Porque o crente acorda, ele acorda lá. Não, eu vou vencer, está comigo o braço forte do Senhor. Aí acontece alguma coisinha, ele já fica meio, opa. Aí vai, meio-dia, aí já começa de novo. Aí à tarde, ixi, será que é isso mesmo? Ah, mas a pastora falou, a pastora não sabe do que eu estou passando, e agora? É assim o dia inteiro, irmãos. O mundo pode te dar 1 milhão de motivos para você desistir. Mas lembre-se, o único motivo que fez você chegar até aqui. Eu vou repetir. O mundo pode te dar 1 milhão de motivos para você querer desistir. Mas se lembre do único motivo que fez você chegar até aqui. E qual foi o único motivo que fez nós chegarmos até aqui, irmãos? Eu vou falar para você: Jesus. Ele é o único motivo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas, todas as afrontas, todas as angústias, todas as tristezas, dores, tribulações, porque dele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Irmão, ele é suficiente. Corra para ele quantas vezes for necessário. Se lance e se jogue nos braços dele quantas vezes for necessário. Irmãos, ele é suficiente. Não existe nada maior do que Jesus. Nada. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Às vezes a gente passa por tanta situação e fala assim: meu Deus, para quê? Por que, Jesus? Para que isso? Por quê? Esses dias eu estava lembrando de uma situação que aconteceu. E às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Mas quem somos nós para questionar as maneiras de Deus fazer e agir? É por causa de tudo que nós passamos que nós estamos aqui dessa forma hoje. Lembre-se todos os dias, não é na força do seu braço, é na força do poderoso braço do Senhor. Não existe nada que Deus não possa fazer por mim e por você. Ore ao Senhor, faça barulho no céu. Deixa, irmão, essas coisas que estão acontecendo, elas vão passar. Vão passar. Repita assim: vai passar. Mas, irmão, fala com voz de profeta, fala com voz de autoridade. Fala: essa situação vai passar. Porque quem está comigo é o braço forte do Senhor. Ele está conosco. E mesmo quando os nossos braços abaixarem, as mãos do Senhor e os braços dele continuarão dispostos a nos levantar, a nos pegar e nos levantar mais uma vez. Quantas vezes forem necessárias, o Senhor vai fazer. Você crê? A última coisa.
Não fique preocupado com o barulho do mundo. Não fique preocupado com o barulho de outras pessoas. Existe uma história que fala sobre a carroça. E o homem ouvindo aquele barulho, aquela carroça barulhenta. E ele ficou preocupado, ele falou, meu Deus, essa carroça barulhenta, e agora vai acabar comigo. O que eu vou fazer? E a carroça passa na frente dele, irmãos, vazia. Porque quanto mais vazia a carroça está, mais barulho ela faz. E aí a outra carroça vem vindo, em silêncio. Fala assim, silêncio. Silêncio é bom? Não é bom, irmãos? Tem algumas pessoas que não gostam de silêncio, mas tem gente que gosta de silêncio. Se você morasse lá onde eu moro, você ia falar que gostava de silêncio, né? Porque ali é um pouco difícil. Mas aí vem vindo outra carroça, silenciosa. Sabe igual carro novo, que não tem um tec, não tem nada ali, ó. A carroça vem sem barulho. E quando ela passa, ela está o quê, ó? Cheia. Quanto mais cheia, menos barulho. Quanto mais vazia, mais barulho. Então, irmão, quero falar para você. Está tramando contra você? Está falando? Está fazendo barulho? Lembre-se, somente um lugar onde você vai fazer barulho. Onde você vai revidar, que é onde? Vai orar, vai entregar, e a sua oração vai fazer barulho lá no céu. E aí Deus vai fazer o que precisa ser feito na sua vida. Não fique intimidado com barulho, não. Pode até estar com medo, mas lembra, vai com medo e saiba que o Senhor está com você. A sua vitória só depende de você, da sua atitude. Então tome atitude de cristão. Não seja mais um daqueles que são os derrotados, daqueles que têm medo, daqueles que param no caminho. Não, prossiga para o alvo. Vai, irmão querido, vá com fé, vai com medo, vai chorando, vai do jeito que tiver que ir, mas vá. Não saia da posição que o Senhor te colocou. Não queira olhar para trás. O Senhor está com você. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Se levante. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada. O que ele fala pra você, ó? Eu sou contigo. Até aqui. Todos os dias. Coloca lá, irmã, na sua... irmão, coloca lá na sua casa essa canção. Põe lá. Coloca lá louvores que vão fazer você exaltar e saber quem é você no reino. Lembrar quem é você no reino. Porque às vezes a gente precisa lembrar quem nós somos no reino. Às vezes a gente está tão ferido, tão machucado, que a gente esquece quem a gente é no reino. E quem é você no reino? Você é aquele que já venceu. Você é o vitante, você é o único no reino de Deus. E eu não estou falando isso para apagar seu ego, não. Eu estou falando que tudo aquilo que você pedir para o Senhor, as respostas dele, ele já tem um sim para você. Só que você precisa permanecer firme na posição onde o Senhor te colocou. Feche seus olhos neste momento.